Por coincidência, You Shijin e Kang Moyon se reencontraram em um país estrangeiro. Ali, era evidente que aquele lugar era o território de Shijin. Apontando para o chão, Shijin assustou Moyon, dizendo que ela havia acabado de pisar em uma mina terrestre. Moyon, apavorada, imediatamente parou de se mover. Num rápido movimento, Shijin surgiu ao lado de Moyon, dizendo que iria ajudá-la segurando a mina sob os pés dela. Durante a discussão entre os dois, acabaram se abraçando e caíram juntos no chão. Uma leve brisa soprou enquanto Shijin levantava a cabeça. Antes que pudessem sequer aproveitar o momento de tranquilidade, uma crise silenciosa já se aproximava. 2 carros se aproximaram rapidamente, e dentro deles estavam os líderes supremos de um país árabe. Devido a uma recaída em sua grave condição de saúde, o líder precisava ser tratado em um campo médico próximo. Tropas e médicos foram convocados às pressas. Shijin recebeu os registros médicos do líder, mas, ao abri-los, todos ficaram atonitos. As partes mais importantes dos registros haviam sido propositalmente ocultadas. Para um país, a saúde de seu presidente é um segredo de Estado absoluto, e eles obviamente não entregariam essas informações facilmente. Isso, no entanto, dificultou enormemente os procedimentos médicos subsequentes. O ambiente ficou imediatamente tenso. Logo em seguida, o presidente foi levado para a sala de emergência. Quando Moyon estava prestes a administrar uma injeção, foi interrompida por um dos seguranças, que entregou a ela um frasco de medicamento. O motivo? O presidente só podia receber aquele tipo específico de medicação. Moyon percebeu que havia algo oculto na condição do presidente. Enquanto isso, todos os altos oficiais do país ficaram imediatamente preocupados. Ninguém podia assumir a responsabilidade caso o líder de uma nação aliada tivesse problemas de saúde em uma base militar deles. O medicamento foi administrado lentamente no presidente, e sua pressão arterial caiu imediatamente. Shijin correu para verificar a situação. Com base na vasta experiência de Moyon, ela afirmou que o problema do paciente não era tão simples quanto parecia. Ela informou Shijin que seria necessário realizar uma cirurgia exploratória para entender melhor a condição do líder e ordenou que sua equipe preparasse os materiais cirúrgicos. Mas, antes que pudessem começar, os seguranças do presidente sacaram armas para impedir o procedimento. Os médicos que o acompanhavam só chegariam em 1 hora, mas Moyon sabia que, na condição atual, o paciente não aguentaria nem 20 minutos. Mesmo tentando persuadi-los repetidamente, Moyon foi confrontada com armas. Os soldados de Shijin também ergueram suas armas em resposta, e a situação rapidamente escalou. Nesse momento crítico, a sala de comando emitiu uma ordem. Shijin deveria seguir as instruções dos seguranças. Se algo desse errado, a responsabilidade cairia sobre os médicos. Esse era o protocolo militar para minimizar perdas. Por um momento, Shijin hesitou. Ele se virou para Moyon e perguntou: "Você tem confiança para salvá-lo?" "O quê?" "Responda-me. Você pode salvá-lo?" Após um momento de reflexão, Moyon respondeu: "Eu posso salvá-lo." Shijin então retirou seu equipamento de comunicação e disse: "Então salve-o." Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! A uma ordem imediata, You Shijin rapidamente protegeu Kang Moyon, que estava logo atrás dele. Os soldados de forças especiais apontaram suas armas contra os árabes à sua frente. A tensão escalou rapidamente, e um confronto parecia inevitável. Pouco antes disso, o líder árabe havia sido levado ao acampamento onde You Shijin estava, devido a uma grave recaída de sua doença. Após a avaliação de Kang Moyon, ficou evidente que a vida do paciente corria grande risco. No entanto, os seguranças pessoais do líder não permitiram que Kang Moyon o tratasse, insistindo que deveriam esperar pelo médico particular do presidente. Nesse momento, as ordens superiores também chegaram para You Shijin, instruindo a seguir as determinações dos seguranças, e se algo desse errado, colocar a culpa na médica. Se You Shijin seguisse essa ordem, isso destruiria completamente a carreira de Kang Moyon. Pensando rápido, You Shijin virou-se para ela e perguntou: "Ele tem chances de sobreviver?" Sem esperar pela resposta, ele desligou o rádio de comunicação, cortando contato com seus superiores. You Shijin decidiu arriscar tudo para garantir a segurança de Kang Moyon. Sob a cobertura dos soldados de forças especiais, Kang Moyon começou a levar o paciente lentamente em direção à sala de cirurgia. Enquanto ela se afastava, seus olhos se encontraram com os de You Shijin, cheios de emoção e gratidão. O que Kang Moyon não sabia era o preço que You Shijin estava disposto a pagar por essa decisão. Enquanto isso, nas esferas mais altas do governo, a situação se tornou caótica. Se a cirurgia falhasse, isso poderia arrastar a Coreia para uma crise de guerra. Toda a pressão recaía sobre Kang Moyon. Para ela, porém, aquele era apenas mais um paciente que precisava de atendimento urgente.
Com o bisturi em mãos, ela iniciou a operação, cortando firmemente o tórax do presidente. Logo ficou claro que a situação era mais complexa do que parecia. Mesmo assim, Kang Moyon manteve a calma, organizando a equipe e executando cada passo com precisão. No entanto, um grande sangramento complicou ainda mais o procedimento, fazendo com que o estado do paciente se agravasse rapidamente. Houve murmúrios de dúvida entre os presentes, e os seguranças ameaçaram You Shijin. Se a cirurgia falhasse, eles iniciariam ações militares. Apesar da pressão, You Shijin manteve sua confiança em Kang Moyon. Ele havia apostado tudo nela. Dentro da sala de cirurgia, um assistente começou a entrar em pânico, mas Kang Moyon o acalmou, dizendo: há sangue suficiente no banco para lidarmos com isso. Concentre-se no problema e pare o sangramento depois. Essas poucas palavras foram suficientes para restaurar a confiança da equipe. Após esforços conjuntos e muita dedicação, a cirurgia foi um sucesso. Kang Moyon olhou pela janela e viu You Shijin observando-a de longe. Ele não havia seguido as ordens superiores, e isso trouxe consequências. Sob pressão do alto escalão, o comando militar emitiu uma ordem para punir You Shijin. You Shijin retirou sua arma e o uniforme de combate, entregando-os enquanto esperava a punição. Seu superior direto, furioso, deu-lhe um chute forte, dizendo que aquela decisão havia arruinado toda a sua carreira. Mesmo assim, You Shijin permaneceu firme e declarou que assumiria total responsabilidade. Quando soube da situação, Kang Moyon correu até ele. O comandante alertou: se o presidente não sobreviver, todos nós perderemos a cabeça, e a vida de You Shijin será arruinada. Só então Kang Moyon percebeu a gravidade do que havia acontecido. Chorando em um canto, ela finalmente entendeu o sacrifício que You Shijin fez por ela. Mas You Shijin, tentando aliviar a tensão, fez uma piada. Você estava muito atraente na sala de cirurgia. Antes de ir embora, Kang Moyon entregou a ele uma espiral de repelente de mosquitos, explicando: os mosquitos aqui são muitos, e eu tive que me esforçar para encontrar isso. Enquanto ela saía, uma cena rápida mostrou o depósito onde You Shijin estava, repleto de caixas do mesmo repelente que ela lhe deu. Após o sucesso da cirurgia, as portas luxuosas do palácio foram abertas calorosamente. O líder árabe recebeu todos com a maior cortesia. Um segurança entregou a Moyon um cartão especial, explicando que não era um cartão comum. Com ele, Moyon poderia levar qualquer coisa do país que desejasse. Era algo tão raro que nem mesmo o presidente possuía outro igual. Apesar disso, Moyon pediu que o presidente desse outro cartão a Shijin, o que gerou risadas entre os presentes. Depois da reunião, Moyon olhou para os dois cartões nas mãos, imaginando o poder incrível que eles representavam. Para testar sua autenticidade, Shijin decidiu usar um dos cartões. Ele entregou o cartão ao segurança e pediu para pegar emprestado o carro de luxo do presidente por um dia. O segurança ficou surpreso, sem acreditar que um cartão tão valioso, avaliado em bilhões, seria usado de forma tão despreocupada. Dentro do carro, Moyon reclamou com Shijin, dizendo que ele deveria ter pedido um campo de petróleo em vez disso. Shijin respondeu com um sorriso, explicando que ele tinha apenas 2 horas e meia fora do serviço, e que meia hora seria usada para dirigir. Assim, restavam 2 horas para um encontro perfeito. Shijin então levou Moyon para um lugar especial que ele sempre quis visitar. De barco, eles navegaram pelo Mar Azul, cercados pelas ondas brancas e uma paisagem deslumbrante que parecia envolver os dois. Enquanto o iate se aproximava da costa, eles avistaram um misterioso navio naufragado. Moyon ficou fascinada com a cena à sua frente. Shijin pegou uma pedra e explicou a tradição local. Acredita-se que, ao levar uma pedra do mar, você garante seu retorno ao lugar. Ele perguntou a Moyon: você já foi encantada por algo tão bonito assim? Moyon respondeu com um sorriso: sim, acho que já fui. Mas o que tinha que acontecer, aconteceu. Os superiores de Shijin realizaram um julgamento militar por ele ter desobedecido ordens ao permitir que Moyon operasse no líder árabe. Embora o resultado tenha sido positivo, a insubordinação era algo inaceitável no exército. Como punição, Shijin perdeu 3 meses de salário e a oportunidade de ser promovido a general. Quando Moyon soube da notícia, foi até o comandante, furiosa, exigindo explicações. Ela argumentou que Shijin havia evitado uma crise, mas estava sendo punido. O comandante explicou que a principal regra para o militar é obedecer ordens, e desobedecer resultava necessariamente em punição. Shijin chegou na sala e rapidamente puxou Moyon para fora do acampamento. Ele explicou que sua decisão estava relacionada à honra, glória e missão de seus companheiros de equipe. Embora não se arrependesse, ele reconhecia que violar as regras militares tinha suas consequências. Suas palavras fizeram Moyon entender melhor o que significava ser um militar, mas ela ainda não conseguia aceitar o resultado. Chateada, ela deixou Shijin e foi embora de carro. Mais tarde, de volta ao acampamento, Shijin encontrou Moyon.
Como faíscas em palha seca, os sentimentos entre os dois rapidamente se intensificaram, levando o relacionamento deles a um novo nível.